Como vocês sabem, estamos no Setembro Amarelo e o Rogério Mongelos, Tati Anexo Coach / Pastor, está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo, porém de uma forma diferenciada, né, Rô? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Adri, boa tarde a toda a audiência. É um grande privilégio estar aqui todas as segundas-feiras com você, nessa rádio tão querida da cidade. E essa audiência tão linda, rica, próspera e salva, como você diz. Sempre muito abençoada. Pensa num povo abençoado. Imagine o quanto você é abençoado tendo uma pessoa que vem aqui trazer informações, trazer conhecimento, trazer números. Uma pessoa que é especialista na área, né? Pra quem não sabe, porque tem muita gente que tá chegando agora, o Rogério, ele é psicólogo, ele é pastor, ele é coach, ele é analista comportamental e por aí vai, tá? As outras habilidades dele não vou falar, senão eu vou deixar ele muito, né, muito inflado aqui. Então eu vou falar só dessas 5 primeiras aí. Então, gente, ele é uma pessoa que ele sabe do que ele está falando. Eu poderia falar, mas não com o conhecimento, a técnica que ele tem, com o profissionalismo, tá bom? Então é para isso que ele tá aqui. Exatamente, Adri. Estamos aqui para somar, para crescer e contribuir. E hoje nós vamos começar já com as ferramentas, né? Vamos lá. Porque eu já perdi um pouco das coisas aqui na minha cabeça. Porque nas últimas aulas que a gente teve aqui, a gente trouxe bastante consciência, trouxemos bastante números, né? Uhum. Tivemos o privilégio de contar com a presença de uma psiquiatra, né? Que nos aprofundou mais sobre o tema dos farmacológicos, dos psicotrópicos, né? A importância da gente ter essa orientação, e eu achei muito legal a contribuição da doutora que esteve aqui conosco, tá certo? Então, certíssimo. Hoje eu vou trazer ferramentas. Eu vou trazer algumas ferramentas que me ajudaram, né, a sair lá do fundo do poço, naquele momento depressivo que eu estava passando, por aqueles 6 meses que eu atravessei, né? Ferramentas que me ajudaram a ver a luz no final do túnel. E são coisas simples e poderosas que eu tenho certeza que vai contribuir para nossa audiência. E, gente, eu não vou cobrar nada por essas ferramentas, viu? Isso é muito bom. Tá bom? Não vou cobrar nada, fica tranquilo. Não vou pedir para você ir lá dar like no meu Instagram. Não vou pedir para você, não vou aqui. Não vai pedir um Pix? Não vou pedir nenhum Pix. Pô, aqui tem Pix? Não, ainda não, mas tem Girostigo, né? Não vou pedir Girostigo, não vou pedir nada. Eu quero contribuir com vocês, porque eu tenho certeza que essas ferramentas vão ajudar quem tá precisando. A única coisa que eu vou pedir... Ó, tu falou que não ia pedir nada, cuidado. Pra você mandar um joinha pra nós, você tá na escuta. Aí sim. E eu vou pedir, além disso, que você anote as ferramentas. Escreva, anote, tá bom? Pega aí um papel, uma caneta, um lápis, ou no celular, faz qualquer coisa, ou grava e depois anota se você tiver aí não tendo acesso ao que você pode ter para escrever, mas anota, tá bom? Para você levar em prática, porque assim, a ferramenta que eu vou trazer agora é prática. Como eu falei, tá, Adri? A gente trouxe bastante teoria, bastante conceitos, consciência, muito estado atual, e agora eu quero trazer aqui ferramentas, tá certo? É o que fazer para sair desse estado. Exatamente, o que fazer. Entrar no estado pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer idade, sem importar credo religioso, se é crente, se é católico, se é espírita, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco. Gente, isso acontece em todas as áreas da sociedade. Aí tem gente que tem até uma obesidade intelectual, porque ele sabe muita coisa, mas não põe nada em prática. Acontece. E o que diferencia uma pessoa conseguir sair e não sair disso é justamente a prática, né, Rô? Exato. É por isso que ele vai trazer essas ferramentas aqui. Então, você que vem nos acompanhando ao longo dos dias aí, a gente já falou sobre tudo que tinha que falar, e agora o conselho é as ferramentas para você sair disso. Exato. Ou pelo menos um pontapé inicial. Então é muito importante que você anote e, sobretudo, coloque em prática. Aí vamos ser bem prático. Hoje eu quero ser bem prático, tá bom? E vamos lá, assim. Tá, Rogério, eu anotei, eu escutei, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu continuo não tendo vontade de fazer. Eu sei que eu tenho que fazer, mas não tenho a motivação, não tenho aquela força. Até no fundo eu tenho esse desejo, mas me falta aquela energia. É aí, nesse momento, que você merece fazer uma consulta com
um psiquiatra. Aham. Porque aí, certo? Aí já a vontade já não alcança, o desejo já não alcança, a pessoa, ele tá inerte, ele não consegue fazer nada por ele. Ele sabe, mas assim, não tem aquela energia, entendeu? Aí a gente precisa trabalhar nessa parte fisiológica entrando com o psiquiatra, porque aí não faz sentido a gente só trazer, né, toda a parte comportamental se o corpo está desequilibrado. Se o corpo está desequilibrado, aí com certeza não vai funcionar. Então, assim, o que eu vou trazer aqui é para aquelas pessoas que ainda que ainda não entraram, mas também que já entraram nessa questão com o auxílio do psiquiatra, né? Que pode ajudar também, tanto um como o outro. Ficou claro ou misturei muito? Não, você misturou bastante. Parecia que ficou meio lá, meio cá, mas nós entendimos. No começo não dava pra entender, e quando chegou no final parecia que tava no começo. Parecia que você tava começando. Lembrando que a doutora Fátima falou que o psicólogo existe sem o psiquiatra. Ou seja, você pode ir num psicólogo sem ir no psiquiatra. Porém, o inverso não é verdadeiro. Exato. Uma vez que você vai pro psiquiatra, você precisa acompanhamento de um psicólogo. E, gente, não vamos ter vergonha. Não vamos ter vergonha, porque a vergonha tem levado muita gente a coisas assim incríveis, sabe? Então, a melhor coisa é você abaixar a guarda, como diria o Rogério, deixar de orgulho. Pôr pra fora, abrir a caixa preta. Eu sou orgulhosa. Às vezes, por orgulho, você não quer que as pessoas saibam da sua fraqueza, do seu ponto fraco, do seu calcanhar de Aquiles. Então, vá procurar um profissional. Se você for no Rogério, ele, por exemplo, fazer ali alguma coisa, ver que o seu caso é de tratamento psiquiátrico, ele simplesmente vai dar uma indicação pra você, você precisa de um acompanhamento, porque você precisa tomar remédio. E o Rogério não está habilitado. O psicólogo não receita. Exato. Porque mas eu conheço um remedinho bom. Não é assim, gente. O psicólogo não fez medicina. Aham. Então ele não pode receitar. Mas eu conheço um remedinho tão bom, não posso indicar, Rogério? Essa Adri não tentarás os psicólogos. Não tentarás. Então vamos lá, gente, tá? Vamos começar com a prática, tá certo? Vamos lá, então. Vamos lá. Eu vou trazer aqui 3 ferramentas. 3 ferramentas. Vamos lá. Certo? Ferramenta número 1. Rogério, o que eu preciso fazer para começar a ter mais motivação? Para começar a sair desse estado de tristeza? Para começar a ver luz no fim do túnel? O que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a fazer o básico, tá bom? Porque quando a gente tá nesse estado, assim, de tristeza, deprimido, abatido, às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e às vezes esse um monte de coisa não vai dar o resultado. Então vamos começar pelo simples. Vamos começar pelo básico. Eu quero deixar aqui para você fazer uma lista de 10 novas coisas que você deseja conquistar. 10 novos sonhos, certo? E anotar no seu caderno. Essa é a ferramenta número 1. Fazer a sua lista de sonhos. Anota lá. Eu quero terminar a minha faculdade. Eu quero ter minha casa própria. Eu quero fazer aquela viagem. Eu quero comemorar o meu aniversário bem, feliz, com saúde. E vai listando número 1, número 2, número 3. Começa com o primeiro, do primeiro vai para o segundo, do segundo para o terceiro. E isso é um exercício muito bom para a mente. Rogério, mas parece ser tão simples. Gente, é simples e poderoso. Por quê? Porque a mente no estado deprimido, ela está acostumada com o fatalismo. É como se ela já estivesse convencida que o pior vai acontecer. Nada vai dar certo. Vocês estão entendendo? Então, quando você começa a colocar no papel coisas boas, você está enviando uma comunicação para o cérebro, dizendo para ele, peraí, eu ainda não desisti. Tô aqui ainda. Ainda não joguei a toalha. E aí essa comunicação, ela começa a gerar novas sinapses. Então, assim, lembra, gente, que nós precisamos ter novas sinapses. E essas novas sinapses, elas vão gerar dopamina. Essa dopamina, ela vai trazer uma preparação química para a gente acreditar e preparar o nosso cérebro, o nosso corpo para acreditar que o futuro, ele é muito melhor. Então, o cérebro, ele já com esse estado de tristeza, depressão, dor, ele se habituou, né, ao fatalismo. Ele tá convencido de que as coisas vão piorar. Aí quando você pega um papel e você começa a colocar, eu quero realizar esse sonho,
eu quero passar as férias em tal lugar, eu quero ter esse empreendimento, eu quero ser essa pessoa feliz, sorridente, alegre, pleno, comunicativo, sociável, eu quero ter o peso ideal, eu quero ser uma pessoa ativa e listando até o 10. Isso uma vez só ou você tem que reler isso? Calma. Ah, tá, calma, porque você sabe que eu tenho uma certa ansiedade, calma. né? E aí a gente tá ensinando pro cérebro que a gente não desistiu. Aí fez isso, certo? Aí a gente vai pro passo número 2. Que eu já queria pôr a carroça na frente dos bois. Vamos lá. Aí a gente vai pro passo número 2. A gente vai transformar essa lista de 10 novos sonhos, 10 novos grandes sonhos, num desenho, numa visão positiva de futuro. Aí se você colocou lá um corpo, aí você faz um desenho de você sorrindo, certo? Mas tem que pôr o sorriso, certo? A boquinha você faz desenho, gente. Faz desenho mesmo, vai desenhando. Pega lá um papel e vai desenhando. Então essa é a segunda ferramenta. A primeira já foi a lista de novos e grandes sonhos. A segunda ferramenta, fazer um desenho dessa lista. De cada item você vai fazer um desenho. Cada item você pega lá uma folha, sulfito e desenha. E aí você desenha, coloca os detalhes. Se você quer viajar, coloca lá o lugar para onde você quer viajar. Nome da cidade. Até a data, se você quiser, você já põe ali. Que coloca a data, coloca quem você quer ir contigo. E você vai colocando. E aí a gente está trabalhando a parte visual, certo? Por quê? Porque a gente está ensinando através da visão, a gente está ensinando, doutrinando o nosso cérebro que nós temos uma visão para o futuro. A nossa visão, ela não é catastrófica, como o cérebro está gerando imagens do pior. Nós estamos agora, através desse desenho, criando imagens do melhor, certo? Então aí o que nós estamos falando para o nosso cérebro? Peraí, a minha visão não é essa de ruína, de solidão, de abandono, de tristeza. Não, minha visão é essa, de saúde, de plenitude, de conquista, de realização, de sucesso, de felicidade, de paz, de abundância. E aí a gente precisa todos os dias pegar esse desenho, você colocou, você fez esse desenho, e aí você vai colocar num lugar particular seu na sua casa. E eu tenho o meu mural. Eu tenho o meu mural da visão positiva de futuro. Eu tenho lá no meu guarda-roupa, que é só para mim ver. E você vai dedicar 1 minuto por dia para olhar esse mural. Você vai olhar ele todos os dias. Todos os dias. E você vai olhar 1 minuto. Se você conseguir fazer isso 40 segundos por dia, tá bom. Se você chegar nos 60 segundos por dia, tá ótimo, tá excelente. Então nós estamos educando o nosso cérebro para ter uma visão positiva de futuro. Ou seja, existe esperança. O cérebro ele vai acreditar, porque o cérebro ele não consegue diferenciar do real para o imaginário. Então ele vai acreditar naquilo que você está falando para ele. Até então ele estava acreditando numa comunicação negativa, depressiva, triste, de derrota. Porque é assim que o diabo quer ver a gente, Adri. Exatamente. Quando eu aprendi isso que você falou, Rô, foi dali que eu comecei a falar que eu sou linda, maravilhosa, rica, bem-sucedida. Por quê? Porque sim, as nossas palavras têm poder. Total. E vocês não fazem ideia do quanto. Porque se você tiver uma pessoa ali, vamos dizer que hoje você esteja triste, e você comece a proferir: eu estou feliz, eu sou feliz. Não é que, meu Deus, do nada você vai virar a gargalhar, mas aqueles pensamentos, eles vão como se afastando de você. E quando eu aprendi isso, então eu comecei a falar essas coisas. Primeiro que, tipo assim, eu não levava muito a sério, né, Rogério? Porque se alguém falar, se você falar isso aqui, a tua vida vai mudar, vai melhorar, eu falei, mas será? Será? Então eu comecei. Por quê? Porque eu sempre tive um problema com um complexo de inferioridade por causa da minha estética, da minha cor, enfim. Então por isso que eu comecei a falar que eu sou linda. Porque eu não acreditava nisso. Entendeu? E lá, quando eles foram me ensinando,
o lindo, maravilhosa, o rica, o bem-sucedida. Por quê? Porque eu também não acreditava que eu era rica, até porque eu não era. Mas hoje eu continuo não sendo, mas eu acredito que serei. Entendeu? É isso que mudou. Ah, Drica, você ficou rica de falar isso? Não, não fiquei. Mas hoje eu tenho a perspectiva, a esperança e o meu cérebro já acredita nisso. Então hoje, quando existe uma possibilidade que antes eu ficaria com medo de encarar, hoje eu já olho e falo, deixa com mames. Deixa com mames. Então essa força veio dessa repetição. Porque vocês podem acreditar, a repetição pro bom, ela te leva para um lugar e a repetição pro ruim, ela te leva pro oposto desse lugar. E tem gente que tem até o hábito, né? Ai, eu tô na prova. Ai, que dificuldade. Inclusive, eu vi uma que eu achei muito bom. O pastor falou essa semana assim, que tem gente que fala que tá na prova e você conversa com ele, daqui 6 meses tá na prova e daqui 2 anos tá na prova. Ele falou, gente, a vida é como uma escola e não existe prova todo dia. Entendeu? Cada 4 meses ou 6 meses ou bimestre, depende. Mas da prova, passa. Se a prova tá vindo repetindo é porque você não aprendeu. Você rodou de ano e você vai fazer de novo. E ele foi falando, eu fiquei olhando, falei, mas sabe que é mesmo? Sabe que é mesmo? Tem gente que tá em prova financeira 10 anos e nada mudou. Continuou com o cartão estourado, devendo na cidade, cheque sem fundo e por aí vai. Então, às vezes, a gente tá na prova, não é, porque é Deus me testa. Não, é você que não sabe administrar as coisas. Daí você põe a culpa em Deus, no universo, no amigo, no vizinho, até no parente que não ajudou, né? E ali, porque às vezes a gente precisa desse choque de realidade também, Rô, porque e isso eu tô falando por mim. Porque durante um bom tempo da minha vida, eu queria terceirizar essas minhas responsabilidades, sabe? Como uma simples, ir na academia. Que é uma coisa assim, isso não vai fazer diferença na sua vida, na minha vida. Gente, a academia, a musculação, o exercício físico ajuda a curar depressão, ansiedade e pânico. E eu sou prova viva disso. Vai te libertar por completo? Não, mas 80% você melhora. E eu sou prova viva disso. Entendeu? E é uma coisa que se você, por exemplo, falar pra uma pessoa que tá depressiva, você precisa ir pra uma academia, fazer alguma coisa, mas o que uma coisa tem a ver com outra? É a primeira coisa que a pessoa vai falar. Ele não entende o benefício que traz, né? Então são coisas assim, gente, que tudo a gente tem que ir colocando cada coisa no seu lugar. Eu não tenho ânimo. Gente, eu já fui várias vezes na academia que eu fiquei sentada lá dentro, Rô. Eu não tinha força pra fazer. Eu não queria ir, mas eu sabia que eu precisava ir. Então eu ia, às vezes fazia 1 aparelho, 2, me sentia exausta, cansada, desanimada, mas todos os dias eu ia. Hoje, graças a Deus, eu já tô indo. Então, tipo assim, por que você tá falando disso, Drica? Porque parece uma coisa muito simples, Rô. É algo muito simples. É mudar aquela chavinha. O que tem a ver? Drica, não tem dinheiro pra academia, vai fazer uma caminhada. Pronto, levanta cedo, vai fazer uma caminhada. 20 minutos, meia hora, pronto. É mesmo efeito pro cérebro. Entendeu? Que você se mexeu, você já acordou, você tá afim de algo novo. Então, tipo assim, são coisas que... Hoje, eu tô zero medicamento. Zero medicamento. E cada vez me sentindo melhor. E pra quem já tomou 10 tipos de medicamento, tudo usina da vida, todos os diazepânicos da vida, eu tô liberta, filho. Então, o meu testemunho que eu deixo aqui pra vocês é que, às vezes, o remédio da gente é farmacológico e, às vezes, o remédio da gente é justamente sair pra vida, aceitar esses desafios, que, às vezes, pra gente parecem intransponíveis. Pra mim mesmo, a academia era uma coisa de outro mundo. E eu fui lá, sofrendo, doendo, preguiça, porque a maioria é preguiça, é moleza nossa. E tá indo, e graças a Deus tem me ajudado muito. É isso aí. Eu gosto de falar que um corpo suado é um corpo endorfinado. Eu gosto de falar isso. Por quê? Porque nós temos uma farmácia interna. Deus nos criou para produzir todo o antidepressivo que a gente precisa ter para ser feliz. Vou repetir. Vamos lá. Deus nos criou com uma farmácia interna para a gente produzir todos os antidepressivos que a gente precisa. Eu falo que as corridas que eu faço, o esporte que eu pratico, às vezes que eu vou fazer lá a ginástica na academia, esses são os meus antidepressivos hoje. Então, assim, um corpo suado é um corpo endorfinado. Quando a gente pratica exercício físico, gente, a gente libera a endorfina. Endorfina é o analgésico para dor. Então, a depressão, ela produz dor. Então, quando a gente sente aquela dor, né, tem também
o analgésico químico, farmacológico, que ele vem e às vezes as pessoas tomam, né? E aí passa na hora, é aquele relaxante, aquele inibidor e tal. Mas quando a gente produz a endorfina, que é algo natural, é um tratamento preventivo, certo? E não só preventivo, mas ele também gera novas sinapses. Por quê? Porque nós temos sinapses não só no cérebro, Adri. Ah, não? Existe no músculo, existe nos nervos e nas fibras. Então, assim, quando a gente exercita o nosso corpo, todo o nosso corpo está produzindo novas sinapses e novas células restauradoras, né? E um desses componentes químicos se chama endorfina. Endorfina significa um analgésico do lado de dentro. A morfina, que é usado muitas vezes quando, em alguns casos terminais de dor, né, é um analgésico do lado externo. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Porque o psicólogo, o coach, ele vai ajudar a criar esse novo estilo de vida para a pessoa, para ela começar a desenvolver um ambiente interno para cura. Vocês estão entendendo, gente? Então, escrever a sua lista de 10 novos e grandes sonhos vai liberar dopamina para o seu cérebro. O cérebro vai produzir mais dopamina. Quando você escreve, quando você desenha, você está intencionalmente produzindo dopamina. Aí, quando você faz esse exercício físico, você libera a endorfina, certo? Aí a gente já começa a produzir 2 neurotransmissores ótimos. E aí você visualiza isso, né? Todos os dias, lá no seu lugar secreto, você olha, todos os dias, é para esse futuro que eu tô indo. É nisso que eu acredito, é isso que eu quero para minha vida. E você traz essa nova comunicação. E se você visualizar e você trazer um sorriso, certo? O sorriso, gente, ele libera um outro neurotransmissor chamado GABA. Então, quando você olha para aquela visão e você sorri para aquilo, você começa a ter uma outra energia dentro de você, com mais esse neurotransmissor. Ou seja, você está educando o seu cérebro e o seu cérebro está se preparando para receber o melhor. Então, assim, gente, se a gente se prepara para receber o melhor, existe muita possibilidade de que essa realidade vai acontecer. Mas a depressão nos prepara para receber o pior. Certo? O tempo todo você tá ali. Porque é uma comunicação. Então, se eu vejo, se eu escrevo, né? Faço lá minha lista de sonhos, faço meu desenho, visualizo, eu estou transformando a minha comunicação interna. Eu estou fazendo disso de um estilo de vida, eu estou criando um novo estilo de vida, uma nova mentalidade. Então, não adianta eu querer mudar de vida. Não existe eu querer mudar de vida. Eu posso mudar de mentalidade. E a minha nova mentalidade vai me dar uma nova vida. Vocês estão entendendo, gente, como é que funciona o processo? Eu quero fazer uma pergunta do contra aqui. Tá, então, só pra gente resumir, pra gente ser didático, eu deixei 2 ferramentas até agora. Eu tenho mais uma pra deixar. A ferramenta. Faz a sua lista de 10 novos grandes sonhos. Começa com 1, vai até 10. Mas, gente, não precisa parar no 10. Pode ir até 50. Se tiver mais, vai. Mas lembrando faz 10 que o grande tá sonho é o que é grande pra você. Tá certo. Eu quero uma Ferrari. Tudo bem. Tem outro que quer um Fusca. E tá tudo bem certo. também. Parar de andar a pé. Certo. Entendeu? Então, vamos lá. Segundo, pegar essa lista de 10 novos grandes sonhos e fazer uma visão. Criar o seu mural, né, da vida extraordinária, a sua visão positiva de futuro. Para você que não sabe desenhar, você recorte jornal, revista e cole. Não, desenha que é melhor. Será? Faz o desenho do seu jeito. Não, porque o meu desenho, certo, amigo, dá medo. Certo? E aí coloca esse desenho num lugar privado, um lugar particular seu, que você vai olhar todos os dias e vai dedicar 40 segundos a 1 minuto para você olhar para ele e sorrir. Se você sorrir para ele... Você olha para aquilo ali e ri. Mesmo não é se rir. estiver sem vontade. Não é rir. É sorrir. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Não vamos explicar agora. Olha esse Rogério. Mas é sorrir, colocar um sorriso no rosto.
E isso vai transformar a nossa comunicação interna e vai transformar a nossa mentalidade. E a nossa nova mentalidade vai nos dar uma nova vida. Para deixar a terceira ferramenta, eu vou esperar você fazer a pergunta agora que você queria perguntar. Eu dei até uma caducada agora, não lembrei. Uma pergunta que era do contra. Era do contra, pois é. Falou da coisa, falou da lista, falou do desenho, falamos da academia aqui. Agora eu quero falar com aquelas pessoas que eu até quero, mas eu não consigo. Eu já pensei, eu até me inscrevi lá já, eu já paguei a academia, mas eu não consigo ir. Eu não tenho essa força, enfim, eu tenho tantos projetos, tantos planos, mas eu não consigo me desenrolar. O que fazer nesses casos? Vai procurar um psiquiatra. Aí tem que ir. Alguma coisa química tá alterada nessa pessoa. E aí o psiquiatra ele vai trazer o medicamento certo para que essa pessoa tenha a motivação certa para agir. Agora, se mesmo com psicólogo, psiquiatra e outras coisas ainda não tem vontade, aí precisa fazer outras perguntas também. Então, gente, eu só perguntei aqui porque eu sei que tem gente que já se inscreveu, já comprou roupinha, o tênisinho, mas da hora de ir, fica no sofá. E eu vou falar uma coisa pra vocês. O nosso cérebro, ele é muito traiçoeiro. Ele brinca com a gente o tempo todo. Eu, por exemplo, saí ontem, brincamos, pulamos, dançamos. Então, eu tava cansada hoje de manhã. Daí eu falei, hoje eu vou descansar, né? Segunda-feira, igual eu vou a semana inteira. E fiquei ali um pouco. E já estava bem convencida de não ir. Porque o nosso cérebro, na verdade, ele quer sombra e água fresca, gente. Ele não quer se esforçar, não. E ainda mais sabendo que você vai correr, que você vai suar, que você vai levantar um peso ali. Então, ele não quer isso também. Ele não quer esse sofrimento pro corpo. Então, aí com muito custo, eu fui, né? Eu tava realmente cansada. Até falei com o Ivan, eu falei, eu tô cansada, pega leve, mas eu fui. Então, é esse tipo de desafio que eu passo diariamente, e que tem dias que tá tudo bem, mas tem dia que, gente, eu não quero ir por nada no mundo. Mas mesmo eu não querendo, eu vou. Porque se um dia, como hoje, segunda-feira, eu tô cansada, tô dolorida. Amanhã é terça, daí eu tenho uma outra coisa pra fazer. Aí quarta eu levanto um pouquinho mais tarde, quando vê a semana passou. Aí a semana que vem eu já não quero ir mais. Entendeu? Então você tem que ter essa luta também com o teu cérebro, eu não sei se é preguiça, indisposição, eu não sei que palavra usar, mas tipo, às vezes é só teu corpo se negando a fazer algo que precisa ser feito. E a gente fala, porque eu mesmo sou do tipo, o cara põe ali o peso, eu falo, eu não consigo. A primeira coisa que eu falo, eu não consigo. A primeira coisa. E ele fala, você consegue? Não vou conseguir. Vai lá, consegue, dali a pouco tem mais 5, mais 10 que em cima. Uai, mas não era a menina que não conseguia? Entendeu? Então, às vezes, a gente cria isso também pra gente. Porque eu sou muito assim. Hoje, graças a Deus, eu já identifico. Tipo, você quer ficar em casa, né, bonito? Vamos pra academia. E consigo ir. Mas tem gente que não consegue identificar ainda. E não consegue reagir contra essa falta de vontade, sabe? E nesse caso, o remédio ajudaria? Sim, o remédio entra com essa ação, né? E vai ajudar a pessoa a ter mais essa disposição. Mas lembra, gente, que é algo temporário, ele não pode ser para sempre. Você precisa aí começar a tendo uma rotina, né? Começar tendo aí um estilo de vida para você mesmo começar a produzir todo esse medicamento de forma natural, aí ativando a sua farmácia interna. Vai lá. A pergunta é, amiga, meu marido pediu se o trabalho com esforço físico, que soa, né, tudo, também é produção de endorfina. Também, claro que faz, porque que nem eu falei, um corpo suado é um corpo endorfinado. Exatamente. É que tipo assim, tem coisas que soa e nos dá prazer e tem coisas que nem o trabalho. Tem gente que ama o que faz, tem gente que não. Tem gente que faz aquilo ali porque ama e tem gente que vai trabalhar meio revoltado. O que eu quero falar é que quanto mais sedentário para nós a gente for, pior é para nós. Então, se o trabalho ali é algo, é um suor, é um trabalho braçal, um trabalho, vamos dizer assim, que é mais exige de caminhar, né, de fazer força, isso é muito bom. Ajuda total a dar esse... Então, ó, a endorfina o senhor já tem, querido. O esporte libera muita dopamina, demais. Um esporte. Eu posso fazer a pergunta que não quer calar de novo, eu vou ser do contra. O serviço, em geral, tipo doméstico, que nem aqui o povo que é da roça, esse povo que trabalha no campo, ele conta como exercício físico ou não? Serviço como?
Uai, esse aqui, pelo jeito, é o homem da roça. Planta, colhe, carpe, deve carpir, cortar árvore, eu fazer posso de tudo. ser uma pessoa que é um produtor. Aham. Mas se eu fico o dia inteiro em cima do trator e eu não fiz nenhum esforço físico. Tipo assim, eu sou um produtor, mas eu tô o dia inteiro no trator. Tipo, não, trabalhando, não mas caminhei nem um quilômetro. Eu suei por causa do calor. Fiz um pouco esforço. Às vezes de tanta máquina e tanta tecnologia, quase que não se usa tanta força bruta, né? Sim, melhorou bastante. A gente precisa fazer ali aquela caminhada de uns 20 minutos, uma meia hora, 40 minutos. A caminhada, gente, é o melhor exercício do mundo, porque você mexe o corpo todo, você ativa a sua circulação sanguínea e você melhora até a sua oxigenação dos pulmões. Então, assim, para quem tá aí falando, não posso ir numa academia, não posso praticar um esporte, mas caminhar você pode. Pular corda também. Pular corda também, ou faz uma esteira, não sei, gente. Mas compra uma bicicleta, mas vai fazer alguma coisa. Tá certo? O que mais, Adri, que nós temos que falar? Não, eu tô aqui só aguardando as minhas inimigas aqui, porque quando a gente começa a falar assim, a gente vai pra uma zona de desconforto. Porque como eu já tive a depressão e você também, então quando alguém fala, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, então tipo assim, é como quase que você fosse afrontado. Eu tô aqui sendo bastante... Não, você tá querido hoje, Rogério, você tá um amor. Hoje você nem falou assim, receba com amor, então hoje você não apelou com ninguém. É o mês de setembro. Eu acho que você tá bem... Outubro vai mudar um pouco. Já temos previsão para outubro? Gente, se preparem! Não, a gente precisa, assim, ser sincero com nós mesmos, né, Adri? Por que dói tanto, Rô? Porque, Isso assim, eu tô a gente falando precisa como... diferenciar, né? A gente precisa ser sincero, olhar pra nós e falar assim, cara, eu quero mudar, eu preciso mudar. Porque mudar todo mundo precisa, né? Porém, a gente precisa querer. Foi justamente o que o doutor Augusto me disse, né, em relação ao cigarro. Eu te contei a história, né? Me contou. Ele falou, olha, Adriana, o dia que você quiser mesmo parar de fumar, você me procura. Cara, ele me... Rogério, eu paguei pra esse homem caríssimo pra ele falar isso pra mim, Rogério. Ele tacou na minha própria cara, com o meu próprio dinheiro, eu mesmo pagando. Você não quer. Quando saber? Agora, essa é a pergunta do milhão. Quando saber se a gente que não quer ou tem algo mais? Não, é assim, gente. Nós temos 3 tipos de consciência. Certo? Vamos lá. A consciência plena, certo? Aonde, eu sou consciente disso. Eu sei que se eu não mudar, se eu não evoluir, eu tenho casamento que está em jogo, filho que está em jogo, saúde que está em jogo, emprego que está em jogo. Então, essa é a consciência plena. Muitos de nós não temos essa consciência plena. Nós temos a consciência que é do piloto automático, que vai fazendo, vai indo, vai empurrando com a barriga, certo? E tem a inconsciência, onde a pessoa é completamente inconsciente dos seus atos. Então, para a gente entrar nesse processo de transformação, nós precisamos da consciência. Então, veja só. Nós estamos na última segunda-feira de setembro. A gente vem trabalhando todas as segundas-feiras de setembro só consciência. Então, assim, para e pensa. Algumas pessoas, infelizmente aconteceu e a gente sente muito, né? Mas mesmo a gente trazendo tanta consciência, a gente ainda não consegue salvar todo mundo. Então, a gente não precisa passar pela mesma experiência de outras pessoas para a gente começar a mudar. Você tá entendendo? Então isso é consciência. Eu não preciso passar por um divórcio para ir buscar ajuda. Tá vendo que o negócio tá meio ruim? Mas devido à inconsciência ou aquela consciência do piloto automático, isso nunca vai acontecer comigo, certo? Não, isso só acontece com gente que não teme a Deus. Só acontece com gente que não ora, que não reza, que não lê a Bíblia. Isso não acontece com gente que nem eu, né? Então, assim, realmente é ter consciência e falar, não, eu preciso, eu quero. Não precisa... Gente, você não precisa chegar no fundo do poço
Isso é uma coisa muito errada na sociedade. Elas vão procurar ajuda quando estão quase morrendo. Quase não tem mais jeito. Quando assim, tipo assim, para sair de casa tem que ser carregado. Então, deixa chegar lá no último, no limite, é aquele borderline mesmo. Daí assim, ai meu Deus do céu, agora eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Só que a maioria das pessoas ainda, mesmo quando chega aí, vão para uma internação, tomam um remédio, fazem alguma coisa e sai de novo. O problema do ser humano é que ele fez dieta, emagreceu, ele volta a comer como ele comia antes, ele engorda. Ele fez academia, ele ajeitou, ele abandona a academia, ele perde o músculo. E mesma coisa as terapias e tratamentos psicológicos e tal. Você não vai fazer psicólogo pra vida inteira, mas ao primeiro sinal. Ao primeiro sinal. Entendeu? Ao primeiro sinal que você olha assim, nossa, eu gostava muito de fazer isso, certo, gente? O que mais? Nossa, eu não via a hora de ir trabalhar, agora não quero mais ir. Nossa, eu gostava muito de estar com gente, não consigo ver ninguém nem pintado de ouro. E aí você começa a ver nos seus resultados. Antes eu conseguia lucrar X, agora não consigo quase nem chegar no básico. E tudo isso são sinais, são sinais. A vida dá sinais, a vida dá feedback. Aí de repente vem alguém e fala assim, você tá meio nervoso, você tá ansioso, tá comendo unha, certo? Tá fumando demais, bebendo demais, né? Dormindo pouco ou dormindo muito. Então, assim, saiu daquele estado de equilíbrio e foi para os extremos. São sinais. É a hora de você merece procurar ajuda. E certo? Outra coisa, gente, isso vale até para ganho de peso muito rápido. Eu, por exemplo, no meu caso, eu engordei 65 quilos. Então, tipo assim, teve mês de fevereiro de eu engordar 11 quilos, Rô. Uau. Então, tipo assim, por que você tá ganhando tanto peso? Eu só sentia fome, eu queria comer, chorar, e virou aquele círculo então, vicioso. Assim, um dia que você se sente aborrecido, né, ou triste, ou mais assim, down, né, mais para baixo, tudo bem, mas se esse dia... Se você vê durante a semana, um dia da semana, tudo bem. Mas se você vê que durante a semana, de um dia passou para 2, passou para 3, ou foi a semana toda aquele estado assim meio de tristeza, abre o olho, não deixa para depois. Porque assim, Adri, as pessoas confundem muito diversão com alegria. E aí elas se divertem, e aí aquela diversão, mas no fundo elas não são felizes. E aí essa diversão acaba sendo o quê? Uma fuga. Um tapa-buraco, sabe? Um meia-sola ali pra resolver alguma coisa. Uma cortininha de fumaça, como a gente um meia-sola. chama. Então, assim, as pessoas acham, nossa, como eu sou feliz. Mas no fundo, chega em casa aquele vazio, aquela tristeza, sem energia para fazer as coisas, para fazer aquilo que sempre amava fazer. Então, vai cuidando desses sinais aí, certo? Então, eu preciso deixar a terceira ferramenta. Vai, meu filho. Primeira ferramenta, fazer uma lista de 10 novos sonhos. 10 novos grandes sonhos. Segunda ferramenta, transformar essa lista numa visão positiva de futuro. Fazer um mural e dedicar tempo para ele, para olhar para ele lá, só você, mais ninguém, né? 40 segundos a 1 minuto por dia. E a terceira ferramenta que me ajudou muito é a gratidão. Como? Tá na moda falar gratidão. Ai, gratidão, gratidão. Ai, você pediu um copo d'água, gratidão. É isso a gratidão ou tem outra coisa? A gratidão, se a gente for olhar para o dicionário, ela diz assim, a definição. É o reconhecimento por um favor recebido, certo? É um então não tá errado falar gratidão. Por um benefício recebido. Então, assim, nós temos a tendência de ser gratos quando as coisas saem do jeito que a gente esperava. Claro, óbvio. Certo? Sim Ninguém ou não? é grato por tropeçar e arrancar a unha ali. Ai, gratidão, pedra, por eu ter tropeçado aqui e arrancado a unha. Não sou não. Tá certo? Mas deixa eu falar pra vocês aqui. Do nosso ponto de vista psicológico, neurociência e a minha experiência com a gratidão. Certo? A gratidão, ela é algo muito poderoso. No ano de 2010, eu perdi um filho.
Eu perdi um filho e aquilo para mim foi muito forte. Foi muito forte para mim e para minha esposa. E aí eu comecei a questionar Deus. Por que Deus tu permitiu isso na minha vida? Por que isso, se eu nunca fiz mal para ninguém? Eu sou um menino bom, eu sou até pastor. Até vou na igreja, eu sou pastor. Por que você não faz isso com outras pessoas ruins? Tem tanta gente ruim por aí. Então, e aí eu fiquei nesse mar de murmuração por muito tempo. Um dilema. Certo? E aí, quando eu fiquei nesse estado de murmuração, de questionamento, eu não escutava nada que as pessoas falavam para mim. Você só queria... E tudo que elas falavam só agregava mais raiva. Mais raiva. Parece que todo mundo quer te ofender, te e mais judiar. raiva. E mais raiva, e mais raiva. E cada vez menos eu entendia e era pior e eu ia cada vez mais profundo. Mais profundo e mais profundo. Aí... os dias passam, certo? E eu decidi não ficar nesse lugar de tristeza, de reclamação, de murmuração, de questionamento. E aí eu entrei num ambiente de gratidão. E eu comecei a agradecer, certo? Por Deus ter me dado a oportunidade de ter escutado o coração do meu filho bater, mesmo que foi por pouco momento. Mas... eu agradeci, porque aquele coração bateu não foi graças a mim, foi graças a Deus. Eu agradeci a Deus por Ele ter me dado o privilégio de poder gerar uma vida. E eu comecei a agradecer. E aquela gratidão, ela começou a me transformar, ela começou a curar, ser como um bálsamo na minha ferida, certo? E eu comecei a sair aos poucos, e aí eu comecei a ter esperança e... a gratidão, ela me trouxe uma esperança de que o meu filho está num lugar muito melhor do que eu tô. Certo? Então, assim, gente, a gratidão, ela é algo muito poderoso. Não é simplesmente dizer assim, gratidão e da boca para fora, certo? É algo que precisa vir de dentro, precisa ser verdadeiro. A gratidão, ela é uma ação. Ela não é algo abstrato. Ela não é algo assim... não é só uma palavra. Uma palavra, certo? E não é só no momento quando as coisas dão certo, gente. Exato. Porque na hora do bom, tá tudo ótimo. Então, até o ruim fica bom no bom, entendeu? Então, assim, é no momento quando a gente tem aquelas incógnitas da vida, aquelas encruzilhadas. Então, assim, a gratidão é algo muito poderoso e é o ser agradecido. Tem um estudo de um médico que ele... de um doutor, o nome dele é Dr. Robert A. Emmons. Ele fez um estudo para ver qual é o poder da gratidão na vida das pessoas. E ele descobriu várias coisas, certo? Descobriu que as pessoas agradecidas são mais felizes, que as pessoas agradecidas são otimistas, são mais generosas, são mais gentios. As pessoas agradecidas têm mais esperança. Mas aí ele fez uma pergunta assim: o que acontece com aquelas pessoas que decidem ser agradecidas sem ter motivo para agradecer? Não tem nada. Eu tô andando a pé e obrigado, Jesus, aqui pelo esse sol de 40 graus, porque tu tá vendo. Não, pior do que isso. Ah, pior ainda? Meu Deus. Ele resolveu levar a sua pesquisa da gratidão com pessoas diagnosticadas com poliomielites, que é aquele vírus que afeta todo o sistema nervoso e faz a pessoa perder toda a mobilidade do corpo, o movimento das pernas, e ela vai perdendo, e é um vírus terrível, o vírus da polio. Então ele foi num hospital especialista que trata esse tipo de enfermidade e fez um estudo com pessoas diagnosticadas com polio de 10 a 40 anos. E o resultado foi incrível, ele se surpreendeu. Ele propôs para aquelas pessoas diagnosticadas que quando você olha assim, você fala assim, cara, esse cara não tem nenhum motivo para agradecer ao estado dessa pessoa. Se alguém pode reclamar, esse alguém é ele. Esse alguém é ele. Se alguém tá hábito para murmurar alguma coisa, é essa pessoa. Esse aí murmura com razão. Porque muitas pessoas não conseguem nem fazer o básico. Qual que é o básico? Ir no banheiro, Rogério. Se alimentar, escovar os dentes. Então, ele propôs para essas pessoas começarem a agradecer. E o resultado foi incrível.
ele encontrou que essas pessoas elas estavam sorrindo mais. Ele encontrou que essas pessoas elas se tornaram mais otimistas, né? Depois de lá do tempo específico que ele pediu para essas pessoas serem agradecidas, ela encontrou essas pessoas mais positivas, mais otimistas e encontrou que as pessoas agradecidas, essas pessoas com essa enfermidade da polio, elas começaram a dormir melhor. Olha que beleza. E aí esse dado foi surpreendente porque, para quem não sabe, o sono de qualidade é um sono restaurador. É durante um sono de qualidade que as nossas células, as células boas, elas se multiplicam e começam a combater todo tipo de infecção no nosso corpo. E elas entram num estado de restauração, aumentando a imunidade do corpo. Então, o resultado foi que essas pessoas elas começaram a sentir menos dor, só pelo fato de agradecer. E aí, tomando algum relato de algumas pessoas, um dos pacientes, eles relataram assim: eu descobri que eu tenho mais na vida para agradecer do que para reclamar. E estamos falando com uma pessoa com pólio. Doente, com um diagnóstico de pólio. E, em outras palavras, a gratidão, ela não trouxe de volta o meu filho. Mas ela me deu força para seguir adiante. Não parar ali na dor. Exato. A gratidão não vai devolver o que você perdeu, o que já foi. Mas ela pode te preparar para você receber o melhor que está por vir, certo? Ou seja, ela não vai curar, ela não tem o poder de curar, mas ela tem o poder de preparar um ambiente para receber a cura. Adri, dificilmente a gente percebe que recebemos mais do que damos. Sim, sim. Dificilmente a gente percebe isso. Então, eu quero deixar a terceira ferramenta para você hoje aqui. Vamos lá? Comece hoje. Anotar aí num diáriozinho, num papel, num caderno, numa agenda, 3 bênçãos que você recebeu durante o dia. Você vai anotar. Sabe o que seria muito legal a gente fazer isso agora, Adri? As pessoas começar a escrever para você, sabe? Se você quiser fazer isso, você pode escrever hoje ali 3 bênçãos que você já recebeu hoje. E escreve, compartilha com nós. E a partir de hoje, antes de dormir, eu quero que você, antes de dormir, você medite nas 3 bênçãos que você recebeu durante o dia. E escreva, faz um registro dessas bênçãos. Escreve, hoje eu fechei um negócio, hoje eu vi o meu filho, conversei com meu pai. É que nós às vezes dei um abraço na minha mãe. Não levamos nem isso como uma bênção, sabe? A gente já acha que, tipo assim, tá tudo no piloto automático, né? Então, assim, e isso é algo incrível. E aí você vai registrando isso diariamente, registrando as 3 bênçãos por dia. Quando você passar por 1 semana, 2 semanas, 1 mês registrando, você vai revisar as folhas anteriores, você vai ver que você tem realmente muito mais para agradecer do que para reclamar. Exato. É que a nossa tendência é só lembrar das coisas ruins. Naturalmente, nós somos ingratos, por natureza. Já, de uma vez. Você pode tá lindo, maravilhoso, trupicou ali, pronto, blasfemou. Já perdeu a paz por causa disso ali. E geralmente vamos lá, gente, é realmente agradecer, ser agradecido. É agradecer por quê? Porque é muito mais para agradecer, né? É muito mais para agradecer, mas a nossa tendência, às vezes, é maximizar o ruim. Você tem 10 coisas boas, mas aquela coisinha ruim, nossa. Tem carne, arroz, feijão, salada, tudo. Você esqueceu de pôr o sal no ovo, pois a pessoa vai falar do ovo que tá sem sal. Ele não vai falar de tudo a comida que tá ali. Então, assim, gente, essa ferramenta da gratidão, você registrar. Gente, fazer um registro diário das 3 bênçãos pode preparar você para receber o melhor da vida. E eu quero terminar com essa frase que diz assim: se nós apenas fazer a seguinte oração: muito obrigado, Deus, será suficiente, porque sempre estamos melhor do que merecemos. Sim. Então, muito obrigado, Deus. Já vou fazer a minha aqui agora. Eu faço de manhã, graças a Deus, todo dia.
E à noite também eu vou fazer mais uma vez, que não custa nada, né? Então, ó, gente, mandando abraço aqui pra Carol, Cleci, a Edninha Regina dos Santos, a Andréia, a Andréia Limberg e a outra Andréia também tá comigo, Benedito, Elisângela Reposse, aqui, deixa eu ver quem mais, a Lu, toda a galera que tá curtindo aqui a Rádio Coach, aprendendo um pouquinho mais com o Rô, e vamos colocar essas ferramentas em prática aí, né, gente? Pra se você tiver um processo depressivo, pra você ir saindo. A Rose também tá curtindo com a gente aqui, a Rose Barbosa, obrigada, Rose. E são das pequenas coisas que vai fazendo diferença no nosso dia a dia, né, Rô? Exatamente, isso aí. Então a gente se fala na próxima segunda, Rô? Próxima segunda, tamo junto. Próximo segundo já é outubro? Já, dia 2. E a gente vai ter uma série nova ou vai ter dessa daqui? Vamos ainda? ver. Ô, Rogério, não fala assim comigo, Rogério. Você é um pastor, Rogério. Você não pode me deixar ansiosa. Vocês viram que ele falou que semana que vem vai descer-lhe o cacete, né? Então vocês prestem atenção aí, tá? Ficou salva a live lá com a doutora, lá no seu perfil? Ficou legal. Então, teve muita gente que perguntou pra mim sobre aquela live, que alguns assistiram ou não. Vamos compartilhar o link. Ok, ele vai compartilhar de novo. Então, você que não conseguiu assistir a segunda passada, o Rô e a doutora Fátima aqui na programação. Então, Tá você vai muito lá. legal, vale a pena assistir de novo. Eu acho que tá na página do YouTube da rádio. Ah, tá. Eu vou procurar também e a gente já compartilha, tá bom? Então, nesse caso, eu vou tocar meia música só, aí eu vou pro break, na volta do break tem mais.